Gostosa. Obrigada, Clau. Muito obrigada mesmo. É bom começar um dia dando glórias a Deus, dando graças a Deus. E como a gente tem motivos para agradecer. Então, se você quiser agora, abre o seu microfone e diga pelo menos um motivo pelo qual você gostaria de ser grata a Deus nesse dia. Deixa eu pegar o gancho aqui e já. Eu sou muito grata a Deus pelo pastor Júnior e Ana Laura. Eles vieram aqui para os Estados Unidos com uma missão e eu quero que vocês saibam, se vocês algum dia duvidar do que a razão pela qual vocês vieram para cá, eu vou dizer, vocês vieram para cá para nos abençoar. Então, muito obrigada. Minha gratidão a Deus pela vida de vocês. Todo o sacrifício que vocês passam de ficar longe da família lá. Deus tem usado a vida de vocês de uma maneira muito poderosa. E eu e minha família, nós somos recipientes desse amor. Então, minha gratidão a Deus e a vocês. Não vale isso, né, Clau? O que eu vou falar depois disso? Fala Só não, amiga, deixa agradecer. eu falar. Faço minha gratidão, ia ser outra, mas agora por essa palavra que ela acabou de dar a vocês, porque é isso que cada missionário precisa ouvir, saber que realmente está valendo a pena servir ao Senhor onde quer que Ele esteja nos colocando. Então, que esse bálsamo que o Senhor está proporcionando a você e o pastor Chácara nessa manhã, através desse cântico e através dessa palavra de gratidão dela, que me emocionou aqui, que fez até eu esquecer da minha, que possa estar assim realmente enchendo o coração de vocês, viu? Que Deus abençoe esse grupo maravilhoso que faz com que a gente acorde com vontade de estar participando. Que Deus abençoe, viu? Beijos. Amém. Endossando a palavra das duas antes de mim, eu tinha igual a Rosângela, até a minha gratidão até passou, mas a palavra da Claudiane realmente emocionou a gente e realmente o ministério que Deus colocou para vocês, vocês aceitaram o desafio, está sendo uma bênção para muitas mulheres e muitas famílias. Continue assim, na dependência de Deus para abençoar as pessoas. Parabéns, Ana, pelo seu trabalho, pela sua capacidade de arregimentar, de colocar as pessoas conectadas uma na outra. Isso é um dom que Deus deu para você, então desenvolva o máximo que você puder para abençoar nós todas. Eu tenho tantas coisas para agradecer, né? Mas eu quero agradecer por Entre Amigas, que através da Ana, né, nós tivemos esse trabalho, e através desse trabalho eu conheci tantas irmãs em Cristo espalhadas no mundo, que talvez eu nunca ia ter o privilégio de conhecê-las pessoalmente. Mas, através do Entre Amigas, Deus nos uniu num laço de amor, de amizade que não tem fim, que não tem preço. É uma gratidão. A Bíblia diz que quando um amigo vale muito mais que um irmão. Então, as amigas são preciosas. É a minha gratidão toda hoje por cada uma de vocês aqui no Entre Amigas. Amém. Bom, eu já agradeço porque estou entrando no grupo hoje, já podendo fazer parte, então muito obrigada por isso. Agradeço a Deus pela vida, mas hoje o meu coração ele se volta para agradecer a Deus pelo cuidado que Ele tem para com os nossos filhos. Eu tenho uma filha de 21 anos que ficou no Brasil, está no Brasil, e a outra filha de 13 anos está aqui conosco no Chile, nós somos missionários aqui, e eu quero agradecer a Deus o cuidado especial que Ele tem com elas. A Jordana aqui, a dificuldade em fazer amizades,
né, vindo de um contexto brasileiro, de estar sempre cheio de gente, e aqui ainda tem os amigos, sim, na escola, na igreja, mas ainda não se firmou, né, a amizade, mas mesmo assim Deus tem cuidado do coração dela. E a Giovana, nossa filha mais velha, está lá no Brasil, está estudando, está trabalhando. Deus tem cuidado também do seu coração. Ela mora com a minha família, né? Mas mesmo assim é difícil ficar longe dos pais. Mas do mesmo jeito que nós viemos para cá em obediência ao Senhor, ela está lá e nos permitiu vir em obediência ao Senhor. Então eu quero agradecer a Deus pelo cuidado que Ele tem para com as nossas filhas. Amém. Sei bem o que é isso, Sandra, graças a Deus. Junto com vocês, eu quero agradecer a Deus. Hoje eu meditei sobre a palavra de Deus, como ela é poderosa. E eu quero agradecer a Deus por duas pessoas, especialmente aqui, a Ana e a Rosângela. A Ana, porque tem incentivado como a gente olhar para a Bíblia, ler. A nossa escola bíblica dominical tem incentivado, assim, como ela dialoga, como ela tem, assim, profundidade. Então, isso me cativa muito, eu quero aprender. E a Rosângela, porque ela esteve aqui conosco, ela nos ensinou sobre questionar, procurar esmiuçar mais a palavra. Então, eu agradeço a Deus por esse grupo de amigas, e especialmente a Ana e a Rosângela, por ter me feito assim pensar. Aprende mais, lê melhor, aprofunda nisso. E eu agradeço a Deus por vocês. E todos vocês estão no meu coração. Bom, acho que chegou a minha vez agora de agradecer, né? Queria agradecer a Ana também, claro, por não ter desistido de mim, no sentido, eu sei que muitas vezes a gente passa a convidar alguém, aquela pessoa, por algum motivo, pessoas dão desculpas reais, outras dão desculpas porque por algum motivo não quer participar. Realmente as minhas eram motivos reais que, enfim, com a criança em casa, tarefas, mas enfim, o que eu quero dizer realmente agradecer a Ana por ter sempre insistido aí nos convites. E realmente, assim, para mim é tudo muito novo aqui, né? Porque eu realmente não tenho, eu não sou da igreja da Ana, não participo. Eu realmente conheci a Ana, como ela falou logo no iniciozinho, no encontro de um grupo de mamães e vovós. E eu espero que, com certeza, traga muitas coisas positivas à minha vida, esse encontro que vocês fazem, né? Então, é isso que eu tenho a dizer. Legal, obrigada, Tati. Mais alguém? Olha, realmente, assim, desde essa canção que a gente ouviu, meu coração já ficou muito cheio de gratidão e de emoção. Já no começo, já comecei a chorar de emoção mesmo, de pensar nisso, de dizer isso, Senhor, como agradecer, né? O que o Senhor tem feito, ao Senhor toda a glória. Não tem sido fácil para nenhum de nós, nenhuma de nós, né? Não tem sido. Se a gente fosse contar nossas lutas, cada uma sabe bem as suas. Mas quando a gente para agradecer, de fato, não é nem assim só porque a gente crê e profetiza, é porque traz à memória mesmo o que o Senhor tem feito. E a gente tem muitos motivos para agradecer. E eu vou endossar, eu fiquei emocionada e comecei a chorar de ouvir sobre quanto vocês têm sido bênção, a Ana, o seu esposo, sua família servindo aí. Eu comecei a chorar, parecia que eu estava muito perto e eu acabei de conhecer vocês. Mas eu também vou endossar mesmo, porque é muito lindo ver o que Deus faz, os convites que Deus nos dá, as pessoas que Deus nos apresenta. E eu agradeço a Deus pela minha amiga Andréa, que eu conheci através da Proteção à Criança, conheci a Vânia através da Proteção à Criança e vim aqui através dela, e conheci vocês através da Proteção à Criança, do Ministério, né? E é lindo esse grupo. Esse grupo é uma bênção na minha vida, e esse grupo é uma bênção. Eu sei que eu participo bem pouquinho, eu acabei de entrar também há poucos meses, mas eu já sou abençoada, e eu vejo o quanto esse grupo é abençoado. Então, acho que esse motivo de gratidão nessa manhã, ele é suficiente, né? Nós temos muitos e ele é suficiente. Amém, amém. O que eu vou falar?
Vocês me deixaram sem palavras, mas assim, professora nunca fica sem nenhuma palavra. Eu também só tenho a agradecer a Deus pelo cuidado, o cuidado amoroso de Deus na nossa vida. Eu não sou isso tudo aí que vocês falaram, mas assim, eu sinto que esse grupo aqui, para mim, tem sido uma força e um motivo também de gratidão, sabe? E eu queria muito que outras mulheres que se sentem sozinhas, missionárias principalmente, né? Que estão longe das suas famílias, como a Sandra falou, ela deixou filhos no Brasil, eu também deixei, viu, Sandra? Deixei minha filha, deixei meu filho lá na Inglaterra, mas e você não tem nem cara de ser mãe. Olha isso. Essa carinha, a gente ali agora já é meu sonho de consumo. Ter um rosto lindo desse como o da Sandra e falar que tem filha de 21 anos. Olha isso, que beleza, isso é uma bênção. E assim, é, não é fácil mesmo, mas se não, como diz o salmista, se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, a gente já teria abandonado esse barco, mas o Senhor não nos deixou nem um momento, nem um momento. Então, eu também só tenho a agradecer a Deus pela vida de vocês, agradecer a cada uma que confia e que entra no grupo. Nós já tivemos tantas que entraram, saíram, passaram por aqui, mas como diz aquela música, todo mundo que passa deixa um pouquinho do seu afeto, do seu carinho, né? Da sua personalidade, e isso aquece tanto o nosso coração. Como isso é bom, como isso é bom. Então, é, receber cada uma de vocês aqui tem sido assim, é como receber vocês na minha casa, viu? Só quem esteve aqui na minha casa, as mulheres da minha igreja frequentam a minha casa, é diferente, né? Mas quem ainda não passou por aqui, eu sinto como se vocês estivessem aqui na sala da minha casa. Então, quando vierem à minha casa, o meu coração estão abertos para vocês, tá certo? Mas, gente, hoje é dia de falar de criança também. E só que antes de falar, eu queria pedir a Nancy. Nancy, eu sempre tenho que fazer alguma coisa, algum pedido a você. Então, agora eu queria pedir que você orasse e entregasse a vida de cada uma aqui como motivo de gratidão a Deus nessa hora. E quem agradece reconhece que Deus é quem cuida de nós, que Deus é quem nos dá todas as coisas que temos e tudo que somos vem dele e é para ele. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigada por esse momento, por essas palavras da Claudiane com referência à Ana Laura. Agradecemos a vida da tua filha, que tem essa capacidade e essa destreza de nos unir, mesmo à distância, mas nós estamos juntas, entre amigas, e o Senhor reinando em nossos corações. Cada uma com as suas dificuldades, cada uma com seus desafios, cada uma com suas vitórias, com suas alegrias, mas todas nós, filhas do Senhor. O Senhor é o nosso Pai. Muito obrigada, Deus, por esse momento. E também pela palavra que vamos ouvir sobre nossas crianças. Como nos preocupa, Deus, as influências que têm vindo de fora para as nossas crianças. Pedimos sabedoria aos pais, aos professores, a nós todos, para que possamos ser exemplo para as nossas crianças e ensiná-las as verdades da tua palavra. Esteja conosco neste momento, abrindo nosso entendimento e facilitando a nossa compreensão, para que tudo seja feito para a tua honra e para a tua glória. É assim que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Vamos lá, Andréia, agora nós somos todas ouvidos
e coração também para você. Só vou dar um bom dia para a Leia e para a Rosângela aqui. Rosângela já chegou na hora da oração, então beijo, miga. Beijo, Leia também. Andréia, à vontade, querida. Muito obrigada. Então, mais uma vez, a graça e a paz de Jesus. Bom dia. Eu sou fundadora do Espaço de Proteção, que é uma organização que veio para o Brasil. Quando eu voltei, veio junto comigo, né? Quando eu voltei da Tailândia, eu morei na Ásia, na Tailândia, fui missionária na Tailândia, servindo na proteção à criança, com uma denominação lá, através da Interserve. É um país budista, né? Tem 1% de cristãos, tem 5%, tem 95% de budistas, tem 4% de muçulmanos e 1% de cristãos. E eu tive a alegria de servir com uma denominação que é a maior denominação da Tailândia, que é fruto da obra missionária, e fui trabalhar com a proteção à criança. Nessa denominação, eles têm o escritório da proteção à criança, e eles têm escolas, igrejas e hospitais, tudo tem política de proteção, os documentos para quem vai trabalhar, para quem é voluntário no Ministério Infantil, para quem atua com as crianças. Eu fui para trabalhar com essa área porque eu já estudava e já trabalhava aqui no Brasil. Inclusive, anteriormente, eu trabalhei com a Terezinha Candeeiro do PEP, foi minha mentora, hoje é minha grande amiga, mas eu ainda considero minha mentora, minha amiga. Trabalhei com a Terezinha em 2009 no PEP, já era missionária, já tinha feito Radical Latino com a Junta de Missões Mundiais. E quando eu fui trabalhar com a Terezinha, eu sou da área da saúde, sou formada em fisioterapia, mas aí eu conheci a proteção à criança, eu não sabia da prevenção de abuso que ocorre nas organizações naquela época, conheci no PEP, e a partir daí fui estudar, fiz pós, fui estudar essa área da proteção, até que chego na Ásia e encontro essa proteção institucional, e eu sabia que eu ficaria pouco tempo, 2 anos. Também estudei na Malásia um curso, eu vou contar um pouquinho, porque tem a ver com o que a gente está falando essa semana no espaço de proteção. E eu, então, desde ali, senti o desejo. Falei, quando eu voltar para o Brasil, eu quero que isso exista nas nossas igrejas, nas nossas organizações cristãs. Porque eu já, então, desde 2009, conhecia, até 2015, quando eu cheguei na Ásia, conhecia a realidade da desproteção que a gente tem nas nossas igrejas, aqui no Brasil também, nas organizações cristãs, nas missões, nos acampamentos cristãos. Eu volto em 2017 e partilhando com as pessoas com quem eu caminho, a Mocidade para Cristo do Brasil, a MPC, eles precisavam de uma pessoa dessa área no acampamento, para o acampamento da MPC e para a MPC. A MPC é muito grande aqui no Brasil, ela existe no mundo inteiro, Youth for Christ, e aqui no Brasil ela tem mais de 60 anos, tem 2.500 voluntários no Brasil todo, indo nas escolas falar com as crianças e adolescentes, e não tinha nada na área da proteção à criança. Então, comecei a desenvolver um trabalho pioneiro com eles, e daí também surgiu o espaço de proteção, porque eu comecei a receber ligações de igrejas, ligações de pessoas, de igrejas, pedindo ajuda. As que já me conheciam, sabiam que eu tinha trabalhado com proteção à criança na Ásia, na Tailândia, com prevenção de exploração, prevenção de tráfico humano, de tráfico de crianças para fins sexuais, tinha trabalhado com isso. As que me conheciam, me procuraram no meu retorno ao Brasil. E também igrejas que não me conheciam, mas a partir da MPC, de saber o que eu estava fazendo, começaram a procurar. Não foi uma nem duas. Eu estava na casa da Tonica, que é uma missionária, ela tem 75 anos agora, a Tonica foi missionária em Angola, junto com a Ana Alzira, e a Tonica é uma missionária presbiteriana, foi diretora do SEM, Antônia Leonora Vandermeer, o nome dela, eu fui pela Interserve para a Ásia, e ela é coordenadora dos obreiros da Interserve também. Eu fui para lá, para a casa dela, para descansar, mas teve um dia que eu recebi uma ligação de uma mãe, de uma igreja, uma mãe que me conhece, que eu conheço, de uma igreja, e ela contou que a filhinha tinha sofrido abuso dentro da igreja. Então, ela não sabia o que fazer. Ela me ligou muitas vezes, mas eu estava descansando na Tonica, eu não atendi.
Depois ela mandou mensagem no WhatsApp, ela falou, é um caso de abuso, é muito importante, por favor, me atende. Eu falei com a Tonica, você desculpa, eu vou precisar atender. E fiquei 1 hora no telefone com essa mãe. E comecei a dar orientações para ela. A filhinha tinha vivido um abuso dentro da igreja de um funcionário da igreja, num dia de ensaio das Mensageiras do Rei. A gente é batista aqui, está gravando, mas eu também não estou dando mais detalhes, só estou falando assim, com muita ética, a história, sem dar detalhes, mas também estou falando com muita clareza, porque é uma realidade. É uma realidade, não foi um caso isolado. Não foi um caso isolado. Muito perto de nós. Muito antes de eu ir para a Ásia, eu lidei com vários casos aqui no Brasil das nossas igrejas, incluindo as nossas igrejas batistas, por causa também do PEP, da junta, de todo o contato que eu tinha. Quando eu volto, então, mais uma vez. E aí eu fiquei 1 hora no telefone, falei, dei bastante orientação, fiquei muito emocionada também, porque o meu chamado, minha vocação não é para resposta ao abuso. Eu trabalho, eu atendo telefonemas, eu quero dizer, pessoas todos os dias com resposta ao abuso. Toda semana alguém me procura dizendo, olha, aconteceu isso com meu filho, aconteceu isso com a minha criança, aconteceu isso com a criança da nossa igreja. Então, assim, mas a minha vocação, ela é de prevenção, para que não ocorra. Então, quando eu desliguei aquele telefone, eu pedi desculpa para a Tonica, porque como eu estava ali na casa dela, não tinha como ela não ouvir a conversa, e ela ouviu tudo, mas ela é uma pessoa muito sábia, muito de Deus, e ela só falou assim, foi bom, foi muito importante que você atendeu, e Deus vai usar muito sua vida nessa área. Tem muita carência no nosso país, tem muita coisa que está acontecendo, e Deus vai usar a sua vida, vamos orar? Então, eu estava um pouco sem graça, né? De ter falado tudo aquilo na frente dela. Não é uma coisa fácil de ficar falando, é chato, até mesmo aqui, só de contar isso para vocês, eu sei que fere a gente, machuca, a gente fica triste, assim, fica um pouco, assim, né? Um sentimento que não é muito bom, não é agradável saber que uma criança foi ferida dentro de uma igreja nossa, né? Numa programação, num ensaio, não deixa a gente feliz, né? Mas a resposta do que o Senhor tem me chamado para fazer, eu acho que deixa a gente mais animado, né? Por isso que eu também não trabalho com resposta ao abuso, porque a minha energia é de fazer a prevenção, né? Eu estou contando como começou. Então, nós oramos, e foi muito bom que eu estava ali, porque eu também me acalmei, também entendi que Deus estava trabalhando, me ajudando a ajudar essa família, essa igreja, e me encorajei ali, falei, eis-me aqui, Senhor. Já tinha os sonhos do espaço de proteção, não era com esse nome, não era tudo tão concreto como é hoje, 5 anos depois, né? Mas eu tinha o sonho, 4 anos depois. Então, Deus foi construindo isso, aí as igrejas foram me convidando para falar, e eu fui deixando bem claro que eu queria falar sobre prevenção, porque eu tinha muitas ideias, muito conteúdo de prevenção, do que fazer para que não ocorra esse abuso, baseado nos estudos, baseado nos padrões de proteção internacionais. Nos Estados Unidos, isso é muito mais estudado e feito e cumprido do que no Brasil. Na Ásia também, quando eu cheguei na Tailândia para trabalhar com essa igreja, a primeira coisa que eles fizeram foi me dar um curso de proteção de 2 horas. Não estava chegando sozinha, tinha um grupinho de missionários e voluntários chegando de vários países, e a gente fez esse curso de 2 horas em inglês, que é feito para todo mundo que chega novo para trabalhar. E eles falaram, desculpa, porque é a sua área, você vai trabalhar com isso, mas você tem que fazer o nosso curso e tem que assinar um documento dizendo que você está ciente de que você vai proteger e não maltratar. Eu falei, que alegria! Isso daí, para mim, assinar esse documento, fazer essa capacitação é uma alegria, porque é isso que eu gostaria que tivesse no meu país e não tem. E eu estou aqui para fazer isso e eu estou muito feliz de aprender, de sentar aqui e de fazer esse curso. Então, eu fiquei sonhando que isso também pudesse e comecei a trazer esse conteúdo. Então, eu criei um curso que é para igrejas aprenderem como elas protegem com as normas de conduta dos voluntários, do Ministério Infantil. Primeiro, ele estava todo presencial. Quando veio a pandemia, é que eu coloquei esse curso todo no online, né?
E não só ele, porque com o passar dos anos, o Senhor realmente foi confirmando. Então, a gente tem esse curso Organizações, Igrejas e Organizações que Protegem as Crianças de Abuso, que ele é voltado para as normas de conduta, né? Então, todo adulto que tem contato com uma criança precisa fazer esse cursinho, essa aula, essa capacitação de 40 minutos a 2 horas, precisa ler o documento, a política de proteção, precisa saber as normas de conduta, precisa saber que ele não vai poder abusar, porque se ele fizer isso, a criança vai contar e ele vai ser denunciado. É importante que todo voluntário, todo mundo da igreja possa saber isso. E para além disso, então aí a gente aumentou e fomos falar com as crianças, né? Então, Deus deu essa graça de desenvolver uma metodologia para falar com as crianças, essas mesmas normas, mas de maneira lúdica, de maneira simples. Falar, então, do nosso corpinho, que ele é só nosso, Deus nos deu, é um presente de Deus para nós, e que ninguém pode tocar, se a gente não quiser, ninguém pode dar um abraço na gente, e ninguém pode fazer isso escondido, de portas fechadas, no escuro, no secreto, que a gente não possa contar. Então, tem metodologias para falar isso com as crianças, né? Primeiro, falar do carinho bom. O que é o carinho bom, né? O carinho bom, todo mundo pode ver e saber. Então, todo mundo pode ver, mesmo que alguém não veja naquele momento, ela pode ver. Se tiver uma câmera, ela pode ver. E ela pode saber, eu posso contar para todo mundo como é esse carinho bom, como foi esse carinho bom. Então, ele pode ser visto por todo mundo, por qualquer pessoa. E contar também, eu posso contar para a Ana, para a Júlia, para a Nancy, eu posso contar para minha mãe, para o meu pai, para os meus vizinhos, para os meus amigos, como foi esse carinho. Ele nunca é um segredo, ele é bom. Todo mundo pode fazer, se quiser fazer, eu posso dar esse carinho, todo mundo pode dar esse carinho para o outro, se quiser. Então, eu posso dar um abraço, posso dar um beijinho na bochecha ou passar a mão na cabeça, se eu quiser fazer. Todo mundo pode ver, posso contar para todo mundo pode saber, eu posso fazer no meu amiguinho, em quem eu quiser, se eu quiser, e eu posso receber esse carinho, se eu quiser receber esse carinho. E se eu não quiser receber, não tem problema, não preciso receber esse carinho. Então, são os conceitos do carinho bom, para poder depois falar daquele que não é bom. Quando é que o carinho não é bom, né? Então, a gente foi desenvolvendo isso, trouxe os bonecos projetivos, que eu trouxe aqui também hoje, para nos alegrar um pouco, para não ficar falando só de coisas difíceis, né? Falei para eles, contei para eles, para o Celestino, vocês estão vendo aqui essa roupa bonita, já sabem, né? Ele é africano, ele veio de Angola, o Celestino, e a Anne é de mais de perto. Quando eu for nos Estados Unidos, eu vou trazer uma dos Estados Unidos, aí eu vou falar que ela é lá dos Estados Unidos, mas por enquanto a Anne é de Guarulhos, um lugar que vocês aí que estão nos Estados Unidos devem conhecer bem também. Ela é bem de pertinho do aeroporto, porque ela é da oficina de bonecas da PIB de Cumbica. E então a Anne e o Celestino me ajudam também a falar, então esses bonecos projetivos. A Anne, as bonecas, elas vêm com uma calcinha, e a gente ajuda as mães e todas as oficinas com crianças, com meninas, a falar da importância da roupa íntima, com os meninos também, da roupa íntima. Então, eu brinco, eu falo, tem dia que o Celestino não quer abraço, ele gosta de abraçar, mas tem dia que não quer, não. Então, nesse dia, ele não precisa receber abraço e nem abraçar ninguém, né? Então, para poder falar um pouco, para as crianças, a gente coloca os bonecos para elas se identificarem, né, com os bonecos, e tudo isso também foi criado uma metodologia. Então, tem o da Igrejas e Organizações que Protegem de Abuso, com as normas. Tem a metodologia, o lúdico que protege de abuso, que aí é toda a brincadeira, toda a diversão, né? E falar dos conceitos, então, depois dos conceitos de corpo e de carinho, a gente também fala do carinho, que não é bom. Se ele é no escuro, não é bom. Isolado, escondido, sozinho, não é bom. E se ele é um segredo que ninguém pode saber, não é bom.
Então, tem uma aula só sobre segredos e surpresas. Também, esse material vocês têm nos Estados Unidos em inglês, e ele foi traduzido aqui pela editora Fiel. Deus Fez Tudo em Mim. É um livro para crianças. Eu posso mandar lá no nosso grupo do WhatsApp o nome do livro em inglês também, os nomes dos autores. A editora Fiel traduziu. Deus Fez Tudo em Mim. Então, ele também tem esses conceitos, ele amplia do corpo, dos toques, ele vai para a pessoa de confiança. Então, a gente também tem atividades para as pessoas de confiança. Eu também desenvolvi um trabalho, porque com muita pesquisa, gente, eu falo assim, eu desenvolvi, mas tem outras organizações fazendo isso, tem outras pessoas fazendo isso no mundo todo. Eu trouxe muita coisa de fora, muito material que eu traduzi, mas tem coisa acontecendo aqui no Brasil. Nesses cursos, eu desenvolvi um método que a gente chama Protegendo a Infância, tem curadoria. A Andrea faz parte do método, a Andrea estuda com a gente desde o começo da pandemia, tudo que foi online. Ela faria curso presencial em Campinas, ela também é uma voluntária da MPC, também é do Ministério Infantil de sua igreja local. Ela faria o curso em Campinas em março do ano passado, aí não teve o curso, mas aí a gente mudou tudo para online, na maior correria, como todas vocês sabem bem disso, né? Tudo para online, eu não tinha experiência online, não tinha. Deus deu graça, Deus fez, tem feito, ainda estou aprendendo ainda, porque tem um monte de coisa que envolve você dar um bom curso online, né? Estou aprendendo ainda, mas Deus já tem dado muita graça. Então, Andréia, hoje ela é aluna do método Protegendo a Infância, que hoje tem 7 cursos, né? Está entrando um 8º curso aí no método, tem 5 cursos principais, 2 cursos bônus. Então, compreendendo o fenômeno do abuso, que são só a parte teórica, realmente, de abuso, principalmente para profissionais compreenderem. O lúdico, que protege de abuso, que são 5 módulos, e aí vai ter o corpo, os toques, a pessoa de confiança, para contar quando acontece um problema, as emoções e o segredo que tem que ser contado, tem dinâmicas para fazer isso. Aí a gente tem um curso só de ameaças digitais. Ele veio antes da pandemia, ele era presencial. Na pandemia, ele se tornou ainda mais necessário. Tudo isso está em plataforma EAD agora. Tudo isso está em plataforma EAD. O método é acesso vitalício. E a gente tem esses cursos separados também, porque tem gente que pediu. Eu só quero estudar o ameaças digitais. Teve várias mães. Só quero estudar o ameaças digitais, eu não quero estudar tudo. Aí a gente separou, desmembrou tudo. Tem gente que estuda só o lúdico, tem gente que depois vai adquirindo outros, e tem gente que fala, não, eu preciso de todos. Aí o outro curso é Organizações que Protegem, é esse das normas, e tem o curso Aspectos Jurídicos, também foi uma necessidade. Muita gente, muita, não é pouca, entra em contato perguntando de advogado. Muitas perguntam de psicólogos para atender as crianças, mas muitos psicólogos fazem curso comigo, então eu posso indicar dos que eu sei que fazem curso e que estão na área. Muita gente, pela graça de Deus. Isso aqui é testemunho, isso aqui, além da informação da proteção, é gratidão a Deus, porque assim, por isso que eu digo, olha, Deus que fez essa coisa do online, sinceramente, é um curso de referência no Brasil hoje, pela escassez do nosso país, né? Pela escassez do curso de proteção à criança, porque eu estudo com material internacional, então eu traduzi, queria fazer um curso do jeito que eu estudo em inglês, né? Então, no Keeping Children Safe, em outros materiais de referência, eu faço parte de uma rede internacional através da AMTB, da Associação de Missões Transculturais do Brasil, tem a CSPN, que é Child Safety and Protection Network, que é uma rede que está nos Estados Unidos, mas é no mundo inteiro, de organizações missionárias e escolas internacionais só para proteção à criança. Então, todo esse modelo internacional a gente trouxe e estamos aí lutando para divulgar, para fazer conhecido. Essa parte do marketing é muito difícil para mim, que eu sou obreira, mas a gente quer divulgar, porque, graças a Deus, Deus realmente tem dado graça para poder levar isso para muitos lugares. E a gente até alcançou pessoas em outros países, brasileiros que falam português em outros países, e pessoas de outras religiões.
tem gente de outras religiões fazendo o curso, porque é um curso técnico realmente, com conteúdo técnico, e essas pessoas até me procuram e falam, mas eu quero ser voluntária na sua igreja, eu quero ser voluntária onde você vai, eu quero ser voluntária na MPC, porque elas veem, né, toda a nossa dedicação. Eu falo em nome dos cristãos também, quando eu falo, né, eu falo em nome da MPC, dessa missão. Tem outras missões fazendo isso, a AMTB. Hoje eu também faço parte do grupo de proteção da AMTB, que a gente lançou, conseguiu colocar esse grupo para as organizações missionárias desde 2019. Estamos trabalhando também, tentando implementar com outras pessoas junto, né? Não sou só eu. Então, é muito legal ver também os não cristãos aprendendo e entendendo a proteção pelos olhos dos cristãos e achando que toda igreja nossa tem a proteção na ponta da língua, né? Porque quando eles não são, tem uma budista que ela fala muito bem dos cristãos, porque tudo que ela conheceu de proteção no Brasil foi através dos cristãos. E ela faz mestrado lá no Japão agora. É muito engraçado, assim, porque ela dá a referência da igreja evangélica para os budistas. Inclusive, aqui perto de onde eu moro, ela acompanha online e ela dá uma referência, nossa, dos cristãos. Coisas que Deus faz. E aí, por fim, eu acho que eu queria, pensando nisso, de falar das normas, falar do trabalho com as crianças, contar um pouco dessa jornada também, que também, assim, eu peço oração por essa jornada toda, de deixar tudo isso pronto. Eu estava falando do ameaças digitais, na verdade, e eu quero ainda lembrar sobre isso, porque teve muita demanda. Eu estava falando de ameaças, pulei para os aspectos jurídicos. O aspectos jurídicos é o único curso que não sou eu que escrevi, nem ministro. São advogadas. Tem 2 irmãs crentes, advogadas, que trabalham na comissão da OAB de Altamira, a Jéssica e a Karen. E elas que escreveram e são as professoras do curso Aspectos Jurídicos do Enfrentamento ao Abuso Sexual Infanto-Juvenil. Então, é com elas. Andréia, inclusive, também tem uma história que Andréia, gente, começou assim, do começo, do 1, não vou dizer do 0, do nada, porque ninguém começa do nada, não. Mas a Andréia começou do começo a estudar proteção à criança. Hoje ela faz faculdade de serviço social. E hoje ela tem uma história também que ela atua na região dela, e a Andréia precisou estudar, se empenhar, não é da área do direito, mas o curso está bem didático, todos os nossos cursos, e ela estudou pelo curso para poder conversar numa delegacia. Eu agora que vi que minha bateria não está ligada e que vai acabar. Só um minutinho que eu vou sair aqui só para ligar e volto. Só para colocar na tomada. Fica tranquila. Pronto. Não vamos sair daqui. Pronto, voltei. Só para pôr na tomada, porque apareceu aqui que minha bateria ia acabar. Me perdoem, né? Então, a Andréia precisou estudar, se foi com afinco, chegou na delegacia para falar sobre proteção à criança, para defender uma criança, uma cristã defendendo, a partir de ser uma aluna do nosso método, e ela teve também o suporte da Jéssica, da advogada, que é a autora do curso, e falando da ameaças digitais, é só porque, assim, é muito desafiador hoje, acho que é um outro tema em um outro momento, mas as crianças, incluindo das nossas igrejas, porque a maior parte das pessoas que eu convivo, que eu atuo com elas, que elas me chamam, me pedem ajuda, são das nossas igrejas, muitas que eu não conheço hoje por causa do online, né? Elas vêm através das redes sociais, do espaço de proteção, e tem muitas crianças acessando pornografia. Isso foi antes da pandemia, 2019, mas as coisas agora pioraram muito. Em 2019, Deus me deu um novo chamado. Deus falou, você vai falar disso. Eu fui praticamente do zero, não do zero, porque eu já estava na proteção à criança também, mas eu mergulhei para estudar, com material também de fora do Brasil, para poder entender e agir. E aí, quando eu comecei a falar do acesso das crianças à pornografia nas igrejas, isso já em 2019, 2 anos de espaço de proteção, as pessoas começaram a vir no final do culto. Eu fui em escolas, eu fui em outros lugares também, mas eu falo da igreja, primeiro porque é o meu ambiente, segundo porque, na verdade, às vezes a gente pensa que não vai ter ali dentro, né? E eu me surpreendi,
Primeira vez que eu falei foi no Seminário Betel. Eu sou professora do Seminário Betel brasileiro. Eles têm esse curso de proteção à criança. Dentro do curso de Ministério Infantil, é pioneiro também no Brasil. Eles, quando fizeram, entenderam, a liderança entendeu que precisava pôr na grade do seminário. Mas a primeiríssima vez que eu falei de ameaças digitais, uma mãe, no meio de todo mundo, uma líder de Ministério Infantil, ela levantou a mão e falou: a gente passou por isso. A gente passou por isso. O vizinho, amiguinho, de 7 anos, mostrou para o meu filho de 5 anos. O meu filho ficou viciado em assistir a pornografia no celular do vizinho, amiguinho, que já era também viciado. Como nós descobrimos, essa mãe, eu também posso falar, não estou dando mais detalhes, ela já tem falado várias vezes, ela é uma das que levantou essa bandeira junto com a gente. Ela disse: como nós descobrimos? Porque meu filho queria tocar em mim, queria tocar na minha tia, que cuidava dele enquanto eu trabalhava, e aí a minha tia é que conseguiu saber: por que você quer tocar em mim? Não pode tocar nas minhas partes íntimas, não pode tocar no corpo da tia. E aí ele falou: eu quero fazer igual o vídeo, igual o filme. E ela falou: que filme? Não, não tem nenhum filme que faz isso. E essa irmã, essa senhora, ela nunca tinha visto pornografia, e o menininho de 5 anos mostrou para ela o que ele via e o que ele queria fazer. Ele não tem um repertório, ele não foi buscar, esse menino de 7 anos também provavelmente não foi no Google dizer: eu quero assistir pornografia, não. Ela chega, né, até as crianças, existe todo um fenômeno sobre isso, que a gente fala nesse curso, só que aí a gente fala a prevenção, como ajudar as crianças a não viverem isso, e a resposta, o que fazer depois que já aconteceu, né? Então, Deus foi dando essas estratégias, colocando. Eu gosto muito de estudar, eu tinha que estudar para mim mesma e para a comunidade onde Deus me colocasse, mesmo que fosse um grupinho pequeno de pessoas, e o Senhor sempre falando comigo: eu vou te usar, eu tenho mais, eu quero mais, eu vou fazer. Mas eu nunca tinha entendido tanto, e é muito desafiador, é muito desafiador. Mas o Senhor está fazendo, né? O Senhor está fazendo, e tanto que a gente está aqui no online juntas hoje, e a gente resolveu fazer essa semana, então, a gente planejou isso quando a gente faz 1 ano que a gente criou esse método. Eu falo a gente porque o Brian Pitondo veio me ajudar. É um missionário, um pastor batista jovem, acabou de casar. Ele veio me ajudar para colocar no online. Ele estuda proteção também, foi meu aluno. Ele morava na Rússia, hoje ele mora no Brasil e é coordenador de proteção à criança da OM, na América Latina. E ele, então, por causa do online, mesmo que ele estivesse em qualquer lugar do mundo, ele conseguiria me ajudar, porque a gente nunca teve uma reunião presencial, porque foi na pandemia, então ele veio com toda a força me ajudar para a gente colocar isso online. E está há 1 ano, nessa semana, está completando 1 ano do método Protegendo a Infância, na plataforma EAD. Então, a Andréia foi da primeiríssima turma, fez cursos antes no Zoom ao vivo, a gente faz cursos ao vivo no Zoom, e ela foi da primeiríssima turma que adquiriu o método Protegendo a Infância há 1 ano, e a gente está celebrando. Para celebrar, a gente fez esse evento, a criança, que está acontecendo essa semana, a igreja, a missão e a proteção. Esse evento, o nome dele foi inspirado nesse livro. Esse livro, ele também é traduzido. Dr. Dan Brewster é o autor do livro. Ele faleceu mês passado, ele é um americano que morou na Ásia há muitos anos. Ele faleceu mês passado, ele é autor de muitos livros, a APEC no Brasil traduziu vários livros dele, a APEC trouxe ele para vários congressos. No congresso online da APEC mês que vem eu vou falar sobre... Não, no final desse mês eu vou falar uma aula gravada, né, online, sobre abuso. Eu tenho caminhado muito perto da APEC, do pastor Gilberto Celeste, tem sido muito bom para mim. Deus tem me fortalecido muito através do apoio dele e deles e da APEC. E esse livro é da editora Ultimato, foi lançado já há alguns anos, foi lançado em 2016 no Brasil. Quando esse livro foi lançado em português, ele é Child, Church and Mission, né? Quando ele foi lançado em português, o Dr. Dan Brewster estava me dando aula na Malásia. Ele veio para o Brasil, eu estava na Malásia fazendo o curso de desenvolvimento integral da criança e do adolescente, na igreja, no seminário bíblico de chineses na Malásia, que é um país muçulmano, ao lado da Tailândia.
quando o Dr. D'Ambrosio veio para o Brasil, a Terezinha Candeeiro me mandou esse livro, porque eu estava lá, eu mandei uma cartinha para ela, porque ele iria encontrar com ela. Falei, Terezinha, é como o mundo dá voltas, o que, que Deus faz? O Dr. D'Ambrosio é meu professor, e está indo aí para encontrar com vocês, para lançar o livro dele. E ela mandou o livro de volta para mim, ele tem a cartinha que ela me mandou. Eu até vou escrever para ela, porque agradecer, né? Agradecer. A cartinha que a Terezinha colou no livro, e ela me mandou junto com o livro do Dr. D'Ambrosio, e ele faleceu mês passado. Então, eu quis homenagear, fazendo esse evento com o nome dele, e para a igreja, e para celebrar um ano do método Protegendo a Infância, porque muito foi sonhado ali na Ásia. Foi sonhado, foi escrito, foi estudado, foi construído ali. Eu fiz uma semana de curso com ele, o capítulo 9 desse livro é sobre proteção à criança na igreja. É todo sobre a criança, a igreja e a missão. O capítulo 9 é proteção à criança na igreja. Eu fiz esse curso lá com ele, né? E esse ano, para agradecer mais um pouco a Deus e finalizar, esse ano eu também escrevi essa revista para a Editora Cristã Evangélica, que é inspirada no livro Deus Fez Tudo em Mim, da Fiel, né? Então, veio o livro em 2018, e eu toda empolgada, comecei a divulgar o livro muito, né? Comecei a usar e divulgar muito o livro, e aí a editora em 2019 me chama para escrever. Foi uma luta, estava escrito desde dezembro de 2019. O Lúdico que Protege de Abuso está aqui em 4 lições para a igreja, para as crianças, é para adultos fazerem as atividades lúdicas com as crianças. Foi escrito em dezembro de 2019. Foi em março, eles cancelaram, não iriam mais publicar. Março de 2020, né? Pós-pandemia, né? Na pandemia, decidiram não iam mais publicar. Eu falei, olha, escrevi para vocês. Eu não tinha nem recebido ainda, né, o pagamento pelas aulas. Falei, escrevi para vocês, mas se não for usar, vou ver o que Deus vai fazer, porque esse material não pode ficar parado. E eles falaram, vamos aguardar. Só foi lançado esse ano, em junho de 2021. Mas nós aguardamos, o Senhor lançou, e eles já me comunicaram que daqui a pouco vão fazer uma nova tiragem, porque a tiragem inicial já está sendo vendida. Louvado seja Deus, tem várias igrejas aplicando, tem igrejas que fizeram em outubro, e tem várias igrejas aplicando, e para a honra e glória do nosso Deus, e para a proteção das nossas crianças. Então, acho que é isso, me emocionei um pouco, me perdi um pouco, e acabei falando bastante, mas é sim possível proteger as crianças em nossas igrejas, e é necessário. Não é um luxo, não é algo que a gente pode fazer se quiser, se der tempo, a gente precisa fazer. E pela graça de Deus tem ferramentas. Eu tenho a paixão de fazer a curadoria. Amanhã, sexta-feira, sai no e-mail de todos que estão inscritos para esse evento do Espaço de Proteção, um e-book nosso, uma lista de materiais cristãos em língua portuguesa para proteção, tanto para adultos como para crianças. Uma paixão que eu tenho. O método Protegendo a Infância tem curadoria não só do material cristão, tem curadoria de todo o material que existe em língua portuguesa, porque o pessoal está aqui no Brasil, ou fala português, né, a princípio, né, mas estou com muitos sonhos de ter isso em alguma coisa em inglês, porque às vezes eu faço isso, eu falo os nomes dos livros que já existem em inglês, que estão aqui em português, e as pessoas, eu não conhecia em inglês, eu estou em tal lugar, eu vou procurar esse livro em inglês. Tem vários assim, então eu também tenho muito sonho de servir em inglês, em espanhol. Tem uma médica amiga minha mexicana fazendo essa semana o curso, e ela disse, Andréia, tem que ter em espanhol, e ela não fala português, e eu falei, eu sei, eu preciso fazer isso em espanhol, e o Senhor também está me direcionando. Se Deus quiser, ano que vem vou morar em Porto Rico, o Senhor tem me agraciado, estou namorando, se Deus quiser vou casar com o Andrew, que é um homem que Deus tem colocado na minha vida para me apoiar muito, que eu tenho feito tudo isso sozinha, tenho 41 anos, não tem sido fácil também a vida de solteira, sozinha fazendo isso, mas o Senhor sabe de tudo, Ele tem me dado muita graça. E agora, então, com o plano de ir morar em Porto Rico,
ainda mais concreto o desejo de servir em espanhol e em inglês e poder fazer isso no futuro, né? Um passo de cada vez, né? E tudo isso, gente, é para vocês orarem e divulgarem, por favor, divulgarem, porque a gente precisa comunicar, as igrejas precisam saber da existência dessas ferramentas, e para mais pessoas como a Andrea chegarem e começarem a servir junto, e a gente expandir. Tem várias pessoas servindo junto, assim, em vários lugares, através de terem começado a estudar. Então, hoje também eu treino outras pessoas. Tem sido muito bom também fazer isso. É muito lindo ver outras pessoas de outras igrejas, outros lugares, fazendo isso junto. Muito obrigada por essa oportunidade. Muito obrigada. Ô, Andréia, já estou aqui com várias perguntas. Uma delas é a seguinte: você colocou no nosso grupo do WhatsApp, você colocou o link para esse congresso, para a gente ver essas aulas e receber todo esse material. Quem não está no grupo, coloca aí no bate-papo, ali no balãozinho, se você quiser fazer parte do grupo, porque aí a gente manda o seu número para a Andréia, ou então você entra no nosso grupo e a gente manda. É possível ainda, Andréia? A gente tinha feito com data, porque senão o Ah, pessoal não se inscreve e a gente também ficaria nessa correria hoje, por exemplo, tendo que avisar sei. muita gente que fica perguntando depois que já começou, então a gente pôs a data. Mas a gente Ah, decidiu que todo mundo que recebe nossos e-mails, a newsletter de informações, vai receber as informações. Então, eu vou colocar aqui no legal. chat e vou colocar no nosso Isso. grupo do WhatsApp também o Ótimo, link ótimo. de se inscrever para receber nossos e-mails. Assim que você abre o link do Espaço de Proteção, o site do Espaço de Proteção, já vai aparecer ali, quero receber o e-mail. Preenche seu melhor e-mail, clica, vai lá no seu e-mail confirmar que você quer receber nossos e-mails e amanhã, ou hoje à tarde, vai mais um e-mail. No próximo e-mail, você já vai receber as aulas, que podem ser vistas até domingo, e vai receber o e-book também, tá bom? Legal. Então, é muito bom poder fazer isso, na verdade. Que bom que você perguntou, porque a Aham. gente não está divulgando abertamente, porque a gente divulgou que a inscrição era até dia 22 e o evento começava 23. Mas a gente tem essa possibilidade, a gente decidiu mandar para todo mundo que está na newsletter, porque aí quem quiser faz e quem não quiser passa batido por esse conteúdo. A gente manda e-mails toda semana com conteúdos de proteção à criança, fora o que a gente coloca nas redes sociais, né? Legal. Andréia, eu tô aqui cheia de. Minha cabeça está dando voltas aqui de tantas perguntas para gente. Mas eu quero dar essa oportunidade também para vocês que estão aqui. Eu quero agradecer muito a Deus pela sua vida também, porque desde que Eu que agradeço. você entrou aqui a primeira vez, eu vi assim a importância e assim a relevância do que você está fazendo, de como Deus chamou você. Você pelo visto, pelo que você falou, eu não sei se você é mãe. Você não é mãe e Não assim, sou mãe. então, mas você é mãe de muitas crianças. Você Amém. é mãe, sim. Você não é mãe biológica ainda, talvez, mas Não, não, não. você já é Acho que mãe não. porque esse dom de acolher e de proteger as crianças é um dom maternal que Deus deu a Materno. você de maneira assim maravilhosa. Então, assim, ter Amém. você aqui falando para a gente. Quando eu falei com a Andréia, gente, eu já estava querendo que a Andréia falasse e eu não achava um espaço que eu queria que só ela, porque o dia que ela falou foi o dia que a Cláudia, que é psicóloga, falou sobre relações abusivas. Não foi isso, Andréia? Agora eu fui caindo a ficha. E aí eu falei assim, não, tem que ter um espaço da André. E depois que eu vi a divulgação do curso, eu falei, gente, como é importante, como isso é urgente. Não é só importante, é urgente. Os espaços religiosos, que seriam os locais de maior segurança depois da casa, não estão sendo. Então, isso é assustador. O espaço digital, onde a criança tem lá com os dedinhos dela acesso a tudo e a tudo. E, infelizmente, muita coisa que não presta chega antes
daquilo do que presta, daquilo que é bom, daquilo que é importante para a criança. Então, Ana Laura, isso não é, desculpa, Nancy, só terminar, já vou te dar a palavra. Isso não é negociável mais. Nós estamos já nessa realidade, então o que nós temos para fazer já era para estar sendo feito. E eu só posso agradecer realmente a você, Andréia, e cada uma de vocês que está aqui é privilegiada por ter ouvido tudo isso, por ter acesso a esse material. Então, agora, Deus deu a nós também, que ouvimos isso, a tarefa de divulgar e de passar adiante, de conscientizar e de proteção às nossas crianças. Nancy, por favor. não só no espaço religioso, como líderes religiosos, que é pior ainda, dentro do espaço feito por líderes. Uhum. E, Andréia, eu estou olhando para o seu nome aqui, Andréia Espírito Santo, e para mim o Espírito Santo para nós é nosso coach, nosso acompanhante, nosso instrutor. Eu acho que o teu nome, entendo que o teu nome está bem casado, que é aquele que vai instruindo a todos nós. Parabéns pelo trabalho, pelo desafio, e vamos em frente. Legal, obrigada, Nancy. Mais Amém. alguém quer falar, quer reagir, por favor. Eu gostaria de falar, mas antes de falar, eu percebi que vocês têm falado muito sobre a questão no ambiente religioso, que eu digo, aí, nas igrejas e pela internet, né? Mas eu também, não sei se é só específico a isso ou também abrange de forma geral, não é isso? Então, assim... Geral. Pois é, então, devido a isso, eu gostaria muito, eu acho que foi realmente Deus que me colocou hoje aqui. Porque é um assunto, quando eu estou muito ocupada hoje, como eu falei, é um assunto que eu não posso deixar de participar, porque, além de ter sido vítima, eu tenho uma filha de 3 anos, que é uma coisa que me traz... É um assunto que me emociona muito, porque eu não vou dizer que causou um trauma na minha vida, de ter assim, me prejudicou, mas hoje é algo que me bloqueia muito em excesso de cuidados com minha filha, né? E, infelizmente, o que eu percebo diante de momentos que eu consegui falar sobre o assunto e de pessoas que também passaram pelo mesmo que eu passei, e todas elas que se abriram foram dentro de casa, com algum ente familiar ou alguém de dentro de casa mesmo, que eu digo assim, um primo, um tio, e eu não tenho problema nenhum de me expor, porque eu acho que é muito importante eu falar sobre o assunto, porque eu, como vítima, entendeu? Apesar de não ter sido algo, porque a moléstia ela abrange qualquer, como é que eu posso colocar? Qualquer ponto que não precisa ter o ato em si, né? Qualquer vulnerabilidade do momento ali, da situação, não deixa de ser um abuso. Então, assim, na época eu era criança, eu não lembro exatamente a idade. Minha mãe não trabalhava, é outro assunto que eu acho assim, ela em casa, então ela tirava cochilo, né? A gente do Nordeste, acho que é uma coisa bem nordestina de tirar o nap, o cochilo da tarde. E minha mãe tinha um funcionário que ela era gay, por sinal. Ele passou um tempo e ele simplesmente me puxou quando minha mãe dormia para me mostrar, né, as partes dele, né? Para eu tocar a parte dele. Eu realmente não lembro qual a idade que eu tinha. Eu devia ter, I don't know, acho que meus 5 anos de idade. Eu realmente não recordo, porque eu era muito pequena. Então, eu sei que era mais do que 4, porque eu já era numa casa nova, quando a gente se mudou para essa casa nova, então eu acredito que foi nessa faixa etária. Não recordo também como foi que eu cheguei para falar e tudo, mas eu fiz o assunto, eu trouxe esse assunto, eu tive coragem de falar, né? Minha mãe me instruía muito e, enfim. E eu não fui vulnerável só nesses momentos, né? Tinha uma pessoa da minha família que fazia coisas, porque acho que também tem coisas que é muito escondida, parece, né, que as pessoas acham que às vezes a gente nem percebe. E eu lembro que tinha uma determinada pessoa da minha família que me abraçava, eu e minhas primas, colocava sobre nossos ombros
e ia meio que descendo a mão para tocar na parte dos seios, bem sutilmente. Então, assim, coisas que é muito difícil a gente chegar e falar primeiro, porque é alguém da família, entendeu? E é uma coisa muito sutil por parte de alguns deles, né? Então, era muito difícil, foi uma coisa que eu nunca consegui falar, porque eu falei assim, não, ela está ficando louca, tem essa coisa assim. Então, a gente precisa realmente conhecer muito nossos filhos, estar muito de olho, prestar atenção muito ao nosso redor, as pessoas que estão envolvendo. E eu passei por uma outra situação também, de uma pessoa que realmente deitava em cima de mim, tá? Para se esfregar, entendeu? Então, assim, realmente, assim, eu sei que está gravando aqui tudo, mas eu acho que é muito importante eu falar sobre isso, porque as pessoas não têm noção da vulnerabilidade que nós estamos, que nós ficamos, né? E hoje eu me preocupo extremamente com minha filha. Eu tenho pavor de imaginar qualquer coisa que possa acontecer a ela, porque assim eu vou me sentir até tipo, eu me sentiria culpada por tudo que eu passei e eu não estar realmente alerta, né? E eu vejo atitude de algumas mães, por exemplo, eu tenho uma amiga que uma vez a gente estava num grupo, uma reunião, e ela estava trocando a filha dela, a filha dela ficou extremamente despida, tipo, 3 anos de idade, despida, estava o meu marido, o marido de outra, e depois eu falei para ela, olha, porque eu não sou muito de me falar da vida dos outros, não, de me meter, e eu virei para ela e falei, olha, eu vou te dar um conselho, você não conhece meu marido, você não conhece o marido, você não sabe o que está na cabeça deles, você não troca sua filha, e a filhinha dela tem um corpinho, uma coisa mais, você já sabe criança que já tem um corpinho de mocinha todo bem bonitinho, eu falei, cuidado, você não sabe os olhos e a mente de uma outra pessoa, é muito sério, existe muito mais do que a gente imagina. Então, assim, eu estou falando isso realmente para precaução de outras mães que não conseguem enxergar dentro do ambiente familiar ou de amizade dos amigos, né? Principalmente aqui nos Estados Unidos, que termina muitos amigos virando parte da família, mas a gente tem que ficar alerta e falar, não, eu vou deixar meu filho dormir. Gente, tem que ter muito cuidado com isso. Entendeu? Pode falar, não, Tatiana neurótica. Sou neurótica, pode me chamar de neurótica, porque essa seria... eu jamais vou ser omissa e faltar o cuidado com a minha filha. Entendeu, gente? Então, eu espero que muitas pessoas mais abram, mais pessoas como você, Andréa, fazendo esse trabalho lindo, né, a gente precisa muito de instrução e informação para que isso pare, né? E as pessoas acham que têm muita confiança, porque isso, é onde realmente a gente confia os nossos filhos, em especial as filhas, não estou dizendo que os filhos não, mas acho que as meninas estão mais vulneráveis, é as pessoas que a gente mais confia que acontecem. Né? Recentemente, eu não sei se a Ana está sabendo, mas agora, recentemente aqui em Massachusetts, um caso de um pai, os pais se separaram, um pai, minha gente, abusou a filha. Entendeu? Brasileiro, né? Isso, é muito triste isso, muito triste. A gente tem que ter cuidado. Não, não, a gente às vezes acha que não pode acontecer. Não, impossível, é o pai, é isso, é o tio, é o avô. Gente, são casos e casos se repetindo, porque a gente tem confiado mais do que deveríamos. Tatiana, obrigada mesmo por essa sua palavra, pela sua transparência. Obrigada mesmo porque você confiou nesse grupo. Se você quiser depois, na hora que eu for fazer a edição, eu posso cortar a sua palavra se você quiser. E para você ficar mais à vontade. Se não, se você não quiser, ok, a gente... Não, eu acho que eu quero que pessoas escutem. Acho que eu não estou fazendo isso por mim ou por minha filha. Eu não acho justo. É traumático em determinados pontos o que acontece em afora. E a gente precisa... Esse é um depoimento que eu acho que muita gente deveria escutar, porque as pessoas realmente não conseguem enxergar, né,
Isso. E às vezes citam pessoas, como eu falei, neuróticas, loucas e tudo. E não é, minha gente. Não é. Entendeu? Muito obrigada e que Deus Ana, te abençoe, que Deus cuide do seu coração, porque eu sei que isso é para a vida toda, mas o consolo de Deus também é para a vida toda. Com certeza. E ele pode ajudar, ele pode curar essa dor que ainda é presente. A gente não pode imaginar. Quem não passou por isso, não conseguimos imaginar. Mas então eu te agradeço muito por esse depoimento. Eu acho que é realmente muito necessário. E era essa pergunta que eu ia fazer depois de falar a respeito do curso. Vou deixar a Nancy falar e depois a Andréia, por favor. eu acho que esse depoimento da Tatiana, que ela falou com tanta propriedade, porque é a experiência dela. Então, isso vai ajudar muita gente Com certeza. também a enfrentar essa dificuldade. Mas uma coisa que eu gostaria de levantar é, por exemplo, um casamento com uma pessoa, os dois têm 2, 3 filhos pequenos, se separam. Aí a mulher fica com os filhos e aí casa com a outra pessoa. Eu tenho muito medo quando eu vejo essas jovens mulheres com filhos pequenos se casando novamente. Você nunca sabe com quem você vai casar. E aquela criança não é filho daquele sujeito. Ele é filho de outra pessoa. Então, muita coisa acontece dentro de casa com o padrasto, porque você acha no direito de mexer nas crianças. Então, eu sempre digo, quando você fica viúva ou quando você separa com os filhos já grandes, adultos, jovens, é uma coisa. Mas quando você tem filhos pequenos, você tem que pensar 2 vezes. Verdade. A Andréia, Eu gostaria de falar. por favor, a Andréia de Campinas vai falar e depois a gente volta para a Andréia. Então, eu gostaria de deixar como testemunho, né, desses 2 anos meus de caminhada com a Andréia e Espírito Santo, de tudo que eu aprendi no espaço de proteção, diante dos relatos, né, que as irmãs trouxeram aqui. Mas a gente já ensinou a minha netinha de 2 anos, né, e começou a ensinar ela com 10 meses. Então, no método, uma das coisas que eu aprendi com a Andréia foi que, mais do que a superproteção, porque infelizmente a superproteção ela é falha, um dos motivos seria porque justamente a ação ela pode vir de alguém que você menos espera. E porque também a gente não vai ter como, infelizmente, ficar 24 horas com os nossos filhos, né, e netos. Então, assim, a maior coisa que a criança pode ter, o melhor que ela pode receber é a autoproteção, é ela saber. Hoje a minha neta, né, tem vários relatos dela, ela é muito pequenininha ainda, não tem 3 anos, mas ela tem muito claro na mente dela o que pode e o que não pode ser feito. Inclusive, há poucos dias, o avô dela foi deitar para fazer ela dormir sem camisa e ela não deixou. Ela falou, não, vovô, você não pode deitar sem camisa perto de mim, vai colocar sua roupa. Então, assim, é muito interessante que ela é muito pequena e ela já sabe pontuar e sabe falar, e ela sabe quem são as pessoas, no caso, que a mãe dela nomeou, que poderia trocar ela, e quem não pode, ela não deixa de jeito nenhum. Então, a criança aprende, e o mais importante é a criança aprender a autoproteção. E a gente vê isso no curso, é maravilhoso, porque uma das coisas também que eu mais gostei de ter aprendido, eu sou avó, e eu todos os dias vejo a minha neta e pergunto para ela, a vovó pode te dar um abraço? A vovó pode te dar um beijo? Eu não toco na minha neta de maneira alguma sem a permissão dela, mesmo sendo a avó dela. Isso foi uma das coisas assim, que eu aprendi que mais, assim, de tudo, né? Uma das coisas assim, que mais me impactou. Tudo me impactou, foi maravilhoso, porque eu também sabia muito do problema, mas não sabia nada da prevenção, né? E eu aprendi, então, essa é uma das coisas que eu gosto muito, de chegar todos os dias para minha neta e perguntar se eu posso tocar no corpo dela, se eu posso dar um abraço, se eu posso dar um beijo. E quando ela não quer, por mais irresistível que seja, mais difícil que seja, não poder apertar essa fofura como a gente está acostumado, né? Tá ali, é seu, é sua neta, mas você não, eu respeito. Eu falo, não, então tá bom, a Lara não quer, então a vovó não vai abraçar e não vai beijar.
E com relação à questão de padrasto, né? Os dados mostram que, infelizmente, padrasto ainda é a minoria. A grande maioria, igual eu também passei por questões de abuso na minha família com meu avô, né? A grande maioria ainda é pessoas muito próximas que praticam abuso. Então, a gente precisa, né, ter esses conceitos muito claros na nossa mente e aprender e ensinar a criança a se proteger. Ela saber o que pode, o que não pode, como a Andrea falou, carinhos bons, carinhos ruins, toques que não são bons, e saber reportar, ela aprender a reportar isso para a família o mais rápido possível. Muito obrigada, André. Que bom ouvir isso de uma pessoa que já fez o curso e que traz para a gente essa informação, todas as informações muito relevantes. Andréia, querida, responde a essa questão aí da Tatiana, que a Andréia de Campinas já falou um pouquinho, mas era o que estava no meu coração também perguntar assim, e quando é dentro da sua casa, o espaço que a criança deveria se sentir mais segura quando essas coisas acontecem? Olha, obrigada, Tatiana, muito obrigada por ter partilhado conosco, tá? Eu acolho, eu valido aqui tudo que você disse, porque, inclusive, enquanto você vai falando, eu pensei, gente, que testemunho, já que eu percebi que você pode dar, pode falar esse testemunho, eu vi nitidamente, você está bem para isso, graças a Deus, a esse dom, esse presente que Deus dá, que é a resiliência, você tem, você teve, você está construindo. Obrigada por isso, tá bom? E enquanto você falava, eu pensei, tudo isso a gente estuda, tem algumas aulas que falam de cada partezinha que você disse, e como foi bom no sentido de que você também valida o que a gente fala, como uma vítima, uma sobrevivente, uma pessoa que viveu a experiência. Muito obrigada mesmo. Na maior parte das vezes, o abuso ocorre em casa. Então, depois disso é que é nos outros ambientes, como o ambiente da igreja. Por isso que a sua primeira pergunta, Tatiana, foi essa. É só para igrejas? Não, não, não. A gente fala, tem o curso que vai falar de igreja, mas a gente tem para profissionais e para primeiríssimo é a família. É para pai e mãe, é a família para aprender a proteger essa criança. Como a Andréa me surpreendeu, eu convidei um grupo de mulheres que fizeram mentoria comigo ano passado, todas líderes servas de Deus, e elas são 12, éramos 12 pessoas na mentoria, 12 mulheres na mentoria online. A Andréa era uma delas, eu mandei o convite para elas, e a Andréa entrou. Então, nem sabia qual é o ponto principal dos estudos que a Andréa tem feito, mas eu acompanho as histórias com a Lara, eu amo, eu acompanho outras histórias com outras crianças de 3 anos, de 4 anos, que sabem também sobre o corpinho, que pode, que não pode tocar, criança que no Ministério Infantil da Desperta Débora da Igreja Batista Canaã de São Paulo, a criança no Ministério Infantil falou, não, você não pode, não é para você olhar, eu não preciso de você fica aí que eu vou sozinha no banheiro. 4 anos de idade, depois que a avó fez o curso de lúdico que protege e ensinou. E isso fez um movimento também ali na igreja, porque as pessoas não sabiam como essa menina está falando que a gente não pode entrar com ela, né? Como a Andrea tem contado da Lara, eu também acompanho uma outra família desde 1 ano e 10 meses ensinando o filhinho. Então, assim, a gente precisa ensinar, porque na casa é onde está mesmo o maior desafio. Só que as pessoas da casa, elas também frequentam igreja, elas frequentam os trabalhos delas, elas frequentam outros lugares. Então, se a nossa igreja falar, talvez é a maneira como essas pessoas da casa vão saber, porque muitos da casa também são cristãos. E quando uma grande parte da sociedade souber, como os cristãos, e falarem,
a gente vai alcançar os outros, né? Porque não é a maior parte, não estou dizendo que a maior parte são cristãos, não, mas é em qualquer lugar onde tem criança, por diversos fatores. Se a gente fosse falar por que tem tantos abusadores, e por que, inclusive, os cristãos, são diversos fatores. Dessas pessoas que, por exemplo, tocaram na Tatiana, quiseram tocar, como em tantas outras mulheres, meninas, pessoas e meninos também. Então, na casa, gente, é o maior número. E como a Andréa de Campinas falou, ela é uma excelente aluna mesmo. Estou feliz de ouvir, pela graça de Deus. A Andréa disse, a maior parte é pai, primeiro lugar. E depois nós temos avós e nós temos irmãos também. Principalmente hoje, com o fenômeno da pornografia, tem muitos adolescentes que tocam no corpo dos irmãozinhos, das irmãzinhas mais novas, tá? Então, assim, aí também os padrastos, e aí também mulheres, que é bem menor, mas tem, incluindo na igreja, tá? É uma realidade que a gente não pode ignorar, não pode, não dá para dizer que não acontece e não dá para dizer que é um número que é muito inexpressivo, porque não é. É menor, mas não é inexpressivo. Mas tudo começa na casa mesmo. Por isso que a educação em proteção, a cultura da proteção. A igreja, gente, é um ambiente nosso, porque eu não conheço outros, eu não posso falar de outros lugares. Eu vou falar da igreja porque fica muito claro para todas nós cristãos. A gente tem grupo de oração, pequeno grupo, célula, cultos na semana, no final de semana, escola bíblica dominical, várias escolas, vários grupos de estudo. Olha quanta oportunidade. Não é para falar todo dia, porque nós temos a Bíblia para ensinar. Não é para o Ministério Infantil falar todo dia de proteção à criança, mas é para, pelo menos, 1 ou 2 vezes no ano, a gente separar. Outubro, tem várias igrejas que me convidam em outubro, que é mês da criança, para falar uma programação. A outra vai ser sobre os pais, o fortalecimento da família, o discipulado de crianças. Eles têm várias programações, mas uma delas, inclusive porque a gente tem proteção à criança na Bíblia, a gente tem como fazer pregações de proteção à criança, oficina de paz. Então, tudo isso é para ajudar a igreja a ter um momento, né? Não é para transformar a igreja numa missão de proteção, é parte da missão da igreja, né? Jesus falou isso, né? Se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor seria amarrar uma pedra de pescoço no moinho e se afogar nas profundezas do mar. Então, é Jesus. É um dos tropeços para os pequeninos, para os vulneráveis, para os frágeis, é o abuso, né? Então, nós temos também a palavra de Deus, mas a gente não vai ficar falando somente disso, porém, aproveitar tantas oportunidades que nós temos como igreja para servir a sociedade, servir nossa igreja, nossas famílias, servir nossas crianças, porque o dia que nossas crianças também aprenderem autoproteção, elas vão levar para todos os lugares que elas forem. Mas por que na minha casa ou na minha igreja eles pedem permissão para me tocar, para me abraçar e me beijar? Mas por que na minha igreja eles não ficam olhando fixamente para o meu bumbum, para o meu pipi, para as minhas partes íntimas, para a minha genitália quando eu estou fazendo xixi lá no banheiro da igreja? Porque eles me respeitam e falam, agora que você já sabe fazer o xixi, eu vou ficar aqui do lado, perto de você, mas não vou ficar olhando porque você está sem a sua roupa, na sua intimidade. São 30 segundos de uma frase cheia de respeito que a gente faz desde bebê. Para uma sociedade, uma educação em proteção, uma cultura da proteção. Quando essa criança chegar lá na natação, como um menino que foi abusado na natação, tudo começou com um aliciamento, que a pessoa ficava olhando fixamente para ele, sem roupa, trocando de roupa na natação, até que chegou ao toque. Então, para quando acontecer isso, a criança fale, mas na minha igreja, no acampamento, na sala da escola dominical, eles têm tanto respeito, os professores, as tias, eles não olham para mim quando eu estou na minha privacidade? Por que essa pessoa está olhando? E também ensinar essa questão de contar, para quem eu conto, o que eu conto. E para as crianças pequenas, principalmente, né, gente, com a ajuda dos bonecos, para quem a Anne conta. Anne é animada, é criança ligada no 220, Anne, animada, é apelido, Anne.
Para quem que o Celestino conta? Para quem que a Anne conta? Então, as crianças vão falar dos bonecos. E não é conta que se sofreu abuso. Não, não é isso. É conta problema, conta preocupação. Na outra aula, falar do corpinho, carinhos bons, toques que não são bons. Para quem que a gente conta? Na outra aula, falar partes íntimas, quais são, guardadas na cueca, na calcinha. E aí, para quem que a gente conta se alguém quiser tocar ou ver? Então, não é falar de abuso, mas é trazer situações e aí ajudar as crianças a pensarem. Elas vão dizer os amiguinhos, os primos, os tios, os professores, a mãe, o pai, o avô, a avó, o pastor. Elas vão dizer todo mundo e a gente deixa elas dizerem mesmo. E esgota dizendo a polícia, o médico, a enfermeira. A gente vai ampliando isso aí até que elas saibam quais são as situações de perigo e para quem elas pedem ajuda. E assim como nós adultos ouvimos 1000 vezes uma coisa e a gente aprende de vez em quando, a gente usa os jogos, as brincadeiras para as crianças aprenderem, que aprendem melhor, mais fácil, e a gente vai falando sempre, mas não uma palestra, e não que na igreja toda semana vai ter essa aula. A gente vai ajudando à medida que vai ter nas atividades diárias, como banheiro e banho, e à medida que a gente vai tendo as oportunidades para falar os conceitos, né? Excelente. Agora, me ocorreu mais uma coisa, André. A Tatiana falou assim: ah, isso talvez ocorra mais com meninas, e você citou o menino na natação. Eu já li em algum lugar a respeito de pesquisas, inclusive de meninos, né, de crianças sendo iniciadas na homossexualidade por causa de abusos. Isso se comprova nas suas pesquisas também ou não? As pesquisas mais recentes, elas mudaram. Então, elas dizem que não. Mas as pesquisas de abuso, elas mostram que desde a primeira infância, a nossa sexualidade, bom, acho que mesmo quem estuda lá, Freud vai dizer isso, que a nossa sexualidade, ela está desde a primeira infância ali viva, e ela vai refletir nas questões de adulto, seja nas opções, seja nas questões que a pessoa tem problemas, não conseguiu resolver, pode começar desde a primeira infância. Então, vai ter gente que nem sabe, tem várias pessoas que nem sabem que elas foram abusadas e elas descobrem isso até em terapia, na vida adulta, elas descobrem. Ontem, uma psicóloga que atua na resposta de abuso me escreveu e disse isso para mim. Ela disse, na terapia tem vários pacientes que não sabiam que foram abusados e depois descobrem. E eu já ouvi várias histórias, inclusive missionários vieram conversar comigo contando. Olha, na terapia é que eu fui lembrar, e aí eu lembrei o abuso que eu vivi, mas não fui para a terapia por causa de abuso, porque nem sabia que tinha. Só que fui por questões da sexualidade que eu precisava resolver. E aí podem ser diversas questões. Então não dá para fechar, dizer é isso, é aquilo, mas é essa falta da compreensão da educação em sexualidade, da nossa sexualidade infantil, desde a infância, e de como a gente age com a criança, isso reflete nas escolhas, na nossa vida adulta, isso pode refletir. Aí é uma gama de consequências que pode dar, é uma gama, infelizmente, são várias consequências, mas se tem alguém com questões, com problemas na sua sexualidade, uma parte deles, a origem, a raiz é na infância, é abuso, é coisa que eles nem sabem, aí não vai ter como dizer. E as pessoas vão dizer, não, isso não aconteceu comigo, e não tenho como dizer que aconteceu ou não, porque também tem a resiliência, tem a graça de Deus, tem a cura, o toque de Deus, eu não tenho como dizer, mas pelos estudos e muitas vezes pelo relato da pessoa, pela vivência dela, eu fico pensando, eu falo, pode ser sim que teve um abuso na infância, essa pessoa não está trazendo isso como uma chave, e aí vai ficar faltando isso para resolver na história, né? Mas tem muitas histórias.
E tanto faz meninos como meninas? Como é que é essa? A maioria do abuso que a gente conhece é de meninas, mas é por quê? Porque é mais fácil mulheres falarem. Não é fácil falar, Sim. mas quando fala, mais meninas e mais mulheres falam do que os homens. Para os meninos é mais confuso. Para uma faixa etária inteira de meninos, é confuso se não é iniciação sexual, se não está certo. A gente tem a história que hoje ela é revelada do técnico de ginástica olímpica do Brasil, que é aqui na cidade que eu moro, São Bernardo do Campo. Ele foi o técnico, e em 2018 isso veio à tona com toda a força, porque os meninos hoje adultos, inclusive famosos da ginástica dos meninos do Brasil, vieram a público trazer só na vida adulta. E eles falam, a gente não sabia se era certo, se era errado, estava confuso, mas depois eles vão descobrindo, porque afeta o quê? A sexualidade. Aí, hoje, adultos, eles tiveram mais clareza e conseguiram processar, e foi condenado esse técnico, mas na época era muito confuso. Então, a gente tem um número maior de meninas, mas por outro lado, a gente tem um número ainda menor de meninos que conseguem dizer. Então, a gente não tem certeza, é muito perto. Não é só com meninas, não. Por isso que as mães de meninos, os pais de meninos, nós, como igreja, temos que também estar alerta para os meninos, para todos, né? Porque senão a gente também protege as meninas, mas relega os meninos, e eles também estão precisando pedir ajuda, também estão precisando ser protegidos, né? Por isso que é importante saber só essa realidade dos meninos e meninas. Com certeza. Andréia, posso falar, Ana? Pode, querida, por favor. Uma coisa que a gente tem aqui, pelo menos no estado de Illinois, né, a nossa última igreja, eu trabalhei no Ministério Infantil, e as leis aqui, elas são bem rigorosas. Então, quando na nossa igreja, nas igrejas, qualquer pessoa que trabalha na igreja, como voluntário ou funcionário pago, tem um background check, que puxa a ficha do indivíduo. Então, se está listado, já é um bloqueio. Mas tem as questões de segurança, a criança nunca está sozinha com um adulto. Tem sempre 2 adultos com a criança, um número de crianças para uma quantidade de adultos na mesma sala. Outra coisa, a gente tem um treinamento, você tem que assistir um vídeo e fazer uma prova daquele vídeo, e tem que ter uma pontuação. Outra coisa que a gente também assina um termo de que, a partir do momento que você está trabalhando com criança, você eles chamam aqui de mandate report. Se você perceber, e no treinamento você aprende quais os sinais que a criança demonstra que ela está sofrendo abuso. Então, se você, como um mandate report, você vê que aquela criança tem algum comportamento que sinaliza que ela está sofrendo abuso, você não sabe se é na escola, se é em casa, o que é. Você é obrigado a ligar para a linha, você não reporta nem para a autoridade da sua igreja, nem para o seu líder eclesiástico, você tem que ligar para a autoridade governamental. Você não vai investigar, você não vai... Esse não é o seu papel, você tem que denunciar, você faz a denúncia e o órgão federal, governamental, vai fazer essa investigação. Eles chamam a gente que trabalha, né, com a criança que está de gatekeeper, é aquele que é o cuidador, que você está no portão ali, você é a proteção daquela criança. Então, acho que a igreja, falando da igreja brasileira, ainda falha nessa questão do cuidado, de cercar a criança de todo lado, né? A gente falando isso do ambiente familiar também, mas às vezes a criança vem com abuso lá de casa, mas a gente na igreja tem como reconhecer isso. E tem como suportar aquela família, dar o suporte que ela precisa na igreja. Então, a importância desse assunto é
tão vital, é tão fundamental, e que a gente tem mesmo que divulgar e preparar a nossa liderança, os nossos voluntários, eles têm que ser preparados e ver a seriedade do assunto. A gente não pode mais deixar isso solto. Então, muito obrigada pelo seu trabalho, por tudo que você faz, e é precioso, é precioso. Nós ensinamos exatamente isso, tá? E a Andréia, para me dizer, eu falo isso no curso, organizações que protegem, eu conto as histórias dos outros países que seguem isso à risca, eu falo das igrejas nos Estados Unidos como modelo para a gente fazer. Não é obrigatório aqui, mas vamos fazer aqui no Brasil, para a gente poder implementar e sair adiante nessa proteção, né? Ai, que bom ouvir vocês, as perguntas e também o que ressoa. Obrigada, muito obrigada. Deus continue abençoando muito vocês. Andréia, a gente aqui não tem como te agradecer tanto, a não ser fazer o seguinte, gente. Hoje à noite a Andréia volta aqui. Então, se você acha que tem uma mãe, que tem alguma amiga que precisa ouvir isso, pessoas que trabalham com igreja, pessoas que trabalham com criança, sabe o que eu lamentei, Andréia? Porque eu fui professora de escola, coordenadora, vice-diretora, diretora, e nunca falamos sobre isso dentro de escolas, aonde também eu acho que é um ambiente muito, mas muito vulnerável para a criança, onde as crianças aprendem as piores coisas na escola. Essa questão do celular que vai na mão de um, de outro, essa coisa e acontecem coisas muito graves nas escolas. Então, assim, mais do que nunca é preciso que a gente divulgue isso em todos os espaços. É na conversa em família, é no papo com as amigas, é no papo com outras mães da escola, da igreja, onde a gente tiver ambiente que a gente puder divulgar e falar sobre isso para a proteção das nossas crianças e mais, eu vejo que é para a proteção da nossa sociedade, do futuro da gente. Porque senão a gente não vai sobreviver a essa enxurrada da sexualidade mal resolvida e abusadora. Então, a gente precisa muito de pessoas como você. Olha, vamos tirar a última foto para a gente se despedir, porque o pessoal já está saindo, está na hora do almoço, tem barriga roncando, tem gente que já tem que comer, tem gente que já comeu. Olha, mas eu só quero agradecer cada uma de vocês que ficou até o final e cada uma que participou e já saiu, mas eu entendo muito. Andréia, de noite a gente está aqui. Que Deus te abençoe e te use mais uma vez, viu? Vamos dar um sorriso para terminar, gente, para a gente tirar a fotinho? Obrigada mesmo. Beijo no coração. Tati, foi Beijo muito a bom te todos. ver aqui. Andréia, de Campinas, muito prazer te conhecer. E Andréia, até a noite. Nancy.